Se liga, galera, esse vídeo aqui é o início de um novo projeto elaborado pela comunidade de estudos e evidência lá no Discord. A ideia é trazer algumas pessoas do ramo da educação para trocar uma ideia. Dessa forma, a gente divulga o entrevistado, a gente divulga a nossa comunidade, a gente traz visibilidade para a educação e também para quem estiver assistindo, ideias, reflexões, dicas, histórias, vivências. Todo mundo sai ganhando. Nesse primeiro episódio temos a presença ilustre do Corre de PhD. O Igor cursou licenciatura em matemática na UFPA, mestrado lá também, mestrado em matemática lá na University of British Columbia, doutorado em matemática na Universidade Alberta, em português fica muito estranho, University of Alberta, doutorado também na University of Florence e também doutorado em matemática na University of Trento. O cara é de fato um matemático. Tem um trabalho excepcional aqui no YouTube e fez uma entrevista sensacional conosco. Nessa entrevista você vai conhecer quem é o Igor por trás das câmeras, qual que é a rotina dele, como é que ele fez pra estudar no exterior, dicas de estudo e muito mais. Eu só peço perdão, rapaziada, pelo seguinte, sem querer, o comecinho do podcast não foi gravado. Peço desculpa mesmo pra vocês, pro Corre, mas acontece, estamos no início do nosso projeto, coisas como essa de fato iriam acontecer em algum momento. Portanto, rapaziada, o que vocês vão ver a seguir é a entrevista que foi feita lá no Discord Estudos em Evidência. Depois de eu, o co-host e o Corre já ter se apresentado e também já ter conversado um pouquinho. Já é? Tamo junto, rapaziada, um grande abraço e um beijo. Fiquem aí com a entrevista. E como é que faz pra, por exemplo, sair daqui do Brasil e fazer uma faculdade aí no exterior? Porque tem muita gente que se interessa nisso. Cara, o processo de aplicar não é tão complicado e custa em média $100. Hoje em dia dá o quê? Uns R$500, R$600. Só que é um processo que você tem que se preparar desde bem antes. Eu diria pelo menos os últimos 2 anos da graduação, ou se você está no ensino médio, os últimos 2 anos do ensino médio. Tem que ser focado nessa preparação aí, porque nesse meio tempo você vai ter que fazer prova de inglês. A prova de inglês específica que a universidade pede, geralmente é o TOEFL, que na época que eu fiz custava R$900 o TOEFL. Hoje em dia deve estar uns 1.500 no mínimo. E é esse preço por uma chance, né? Você paga, você tem uma chance de fazer. Se você não alcançou a nota que a universidade pede, você tem que pagar e fazer de novo. Então é bom estudar bem inglês para fazer essa prova aí. Mas fora isso, é basicamente você mandar seus documentos para a universidade, eles têm um site bonitinho, você faz o upload do seu histórico, de cartas de recomendação, da prova de inglês, e às vezes eles pedem inglês de novo aqui, um personal statement, que é você escrever uma cartinha dizendo quem você é para o mundo. Quem já assistiu Legalmente Loira sabe que o personal statement dela era ela tomando banho na piscina e querendo entrar na faculdade de Direito. Caraca, cara, que doideira. E tu já sabia alguma coisa de inglês, alguma coisa assim, ou só era cruzão e aprendeu assim do nada pra fazer a faculdade? Não, eu era professor de inglês, então foi mais fácil. Ah, pô, o cara Aí, já era sabido tranquilo. já, pô. Já, Caraca, já que tinha alguma interessante. coisinha. E sobre as Meu amizades aí, trabalho mano? no Brasil. Bom, na Itália as coisas são um pouquinho diferentes. No Canadá eu fiz poucas amizades. Tem um ditado que diz que quando o lugar é frio, as pessoas também são frias. Então eu fiz poucas amizades. Mas as que eu fiz, elas duraram a vida inteira. Inclusive eu vou visitar um amigo meu que ele tá na França agora. Então eu fiz amizade com ele na época que a gente estava no Canadá. A gente fez mestrado juntos. Ele trabalha para a Apple agora. Que E doideira. a, a amizade com ele foi baseada na escola. A gente fazia uma disciplina chamada Cálculo das Variações. Eu estava rodado, praticamente não ia passar, e era ele que me ajudava a fazer todas as listas, e eu só tive que fazer a prova para me salvar. Então, Cara, e eu vi aí que tu é casado. É casado? sou. Aí, no caso, tua mina tá aqui no Brasil, se ela tá aí contigo, como é que tá esse relacionamento? Desde quando você começou a ir pro Não, exterior, no caso? Ou se você encontrou ela depois, no caso, sei lá. a gente casou em junho de 2019, e Faz aí a tempo. gente saiu do Brasil, faz tempo. A gente saiu do Brasil em setembro de 2019. Então eu casei com ela, 2 meses depois a gente foi pro Canadá. Então desde que eu tô fora do Brasil, ela tá junto comigo. Ah, tá. Pô, que senão ia ser uma complicação, caraca. Igual Leão e Nilce, né? A Nilce aqui sei lá, no Ceará, Cuiabá, de onde ela era, e o Leão lá no, sei lá, onde que ele fez a faculdade dele de Relações Internacionais. Caraca. Inclusive, a gente morava na mesma cidade. Eu morava na Sim, lá mesma em cidade que o Vancouver. Leon e conheço. Uhum. Pô, Nunca maneiro. Caraca. esbarrei por eles. Caraca, que Nunca tristeza, né?
Também se eu esbarrasse, provavelmente eu não ia falar com eles. Perfeito, mano. Você falou que sabia do inglês aí, né? Mas isso lá no Canadá, acredito que foi mais safo porque você já sabia do inglês. Quando você foi aí pra Itália, o inglês continuou predominando ou você teve que aprender outra língua pra conseguir se adaptar aí à cultura, tudo, às amizades? Todas as coisas que eu tive que fazer aqui na Itália, que eram importantes, foram em inglês. Meu trabalho é em inglês, inclusive, quando eu tenho que fazer pesquisa, quando eu estou trabalhando com meu orientador, a nossa comunicação é 100% em inglês também. Até porque ele quer praticar o inglês dele, né? Mas eu sei italiano de rua. Tipo, meu italiano é italiano para pedir café e para brigar, entendeu? Então, Pedir café e croissant. se, é, se é pra brigar com algum italiano, pra reclamar, fazer um assim, aí meu italiano é fluente. Agora, se é um italiano mais educadinho, esse aí eu não aprendi, não. Eu aprendi só aquele de, exatamente, de una puttana. Esse foi rapidinho. Perfeito, mano. Você teve algum choque cultural, cara, de quando você saiu daqui pra aí? Você tem alguma curiosidade, uma história engraçada que você acabou vivenciando por conta dessa diferença de nacionalidade pra contar pra gente? Rapaz, teve, assim, não é uma história muito feliz, não. Na verdade, me deixou meio puto. Foi duas situações. Uma vez eu desmaiei na parada de ônibus no Canadá, eu, Que sei lá, isso, cara? tava estresse. Caraca. Eu tava. Matemática, eu faço a matemática. É fácil a matemática. Eu tava estressado, assim, até o olho já, cheio de coisa pra fazer. Eu morava 2 horas e meia da universidade, e então era 2 horas e meia pra ir, 2 horas e meia pra voltar. Enfim, tava uma situação na minha vida, assim, que tava literalmente tudo uma merda, sabe? E frio pra cacete, frio, 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 frio. E aí, na parada de ônibus do nada, tipo, ficou tudo preto e eu meio que desmaiei, assim. E aí um cara que tava no mesmo escritório que eu, tava na parada de ônibus também. E aí ele me ajudou, me deu um pedacinho de bolo pra eu comer, me ajudou. A gente foi pra universidade juntos. Aí no final do dia, eu fui agradecer a ele, né? Tipo, pô, valeu aí por ter me ajudado. E aí a maneira que eu agradeci ele foi, tipo, ele tava sentado na cadeira assim, e eu dei um tapinha no ombro dele, assim. Na hora que eu dei um tapinha no ombro dele, ele falou assim, falou, não me toca. Aí eu, qual é, mano? Tipo, relaxa. Aí ele falou, não, não gosto que me toque. Aí eu tirei uma piada com ele, né? Qual é? Tu tem alergia a germe? Aí ele falou, sim, eu não gosto de germes, não me toca, por favor. E aí eu fiquei tipo assim, eu tirei uma brincadeira com o cara e o cara já ficou todo na defensiva, tá bom. E aí, no dia seguinte, eu vou cumprimentar Don't a touch me. secretária foi literalmente isso. E eu fui cumprimentar a secretária do programa de mestrado, e aí eu dei a mão para ela, como uma pessoa normal faz, né? Oi, bom dia. Fui cumprimentar a mão, ela olhou para minha cara, olhou para minha mão, aí ela falou: Ai, eu não acredito que tu é desses que fica dando a mão. Aí eu fiquei: Qual o problema desse pessoal, mano? Como é que se Então, é uma cumprimenta? galera. Assim, tipo, de Eu não longe, sei. abaixando a cabeça? Como é que- Eu acho que é. Até o último dia que eu tava lá, eu ficava em dúvida de como cumprimentar as pessoas. Eu chegava, aí eu ficava vendo o que elas iam pedir, né? Tipo, será que esse aí vai querer um abraço, vai querer um aperto de mão, ou vai só fazer um Naruto assim pra mim? Aí até hoje eu não sei. Então, pra mim é um povo meio estranho. É, é aquela cumprimentação de quando um homem, sem querer, assim, tá na rua, olha pro outro, aí ele só dá aquele aceninho com a cabeça e É, acabou, tá é, ligado? é só isso. Só um eba e acabou. Cara, que maneiro, mano. Pô, morar no Canadá, estudar no Maneiro, Canadá. pô. Foi Cara, mal humilhado lá. Foi horrível, tá não, ligado? não, não. Mas é uma vida diferente, cara. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva. Se você você tá seguindo no momento essa linha acadêmica. Eu quero saber de você se você pretende seguir essa carreira acadêmica, se você pretende seguir essa carreira acadêmica, onde é que você pretende chegar com ela, ou se você quer, sei lá, no meio do caminho, parar e empreender, ou acabar indo para a indústria depois de todo esse Entrar tempo. entrar no magistério, talvez. Acho que essa última opção aí é um pouco mais complicada. Mas não, eu acho que Ou fazer a o prova meu para objetivo ESA no também, momento né? Pode ser. abriu vaga para professor do ITA, inclusive. Me aguardem Olha que eu aí. tô chegando. Vai. Mas, mas assim, no momento, meu único objetivo é sobreviver ao doutorado e conseguir uma vaga de pós-doc. Para quem não sabe, a carreira acadêmica é graduação, depois 2 anos de mestrado, depois 3 a 4 anos de doutorado.
Se você for meio ruim, 7, 8 anos de doutorado. E depois do doutorado, você meio que acabou. Você chegou no seu último título, né? Você é o grão-mestre do xadrez da matemática. Só que você pode meio que pegar um estágio que se chama pós-doc, que é um pós-doutorado, onde você vai trabalhar em uma universidade com um professor, mas você não é mais um aluno, no sentido de que você não tem mais a carteirinha de estudante, por exemplo. Você é realmente contratado pela universidade. E você dá aulas, você trabalha com pesquisa e você faz isso até. Você vai pulando de pós-doc em pós-doc até você conseguir uma vaga de professor permanente, que seria, por exemplo, um concurso público no Brasil para a Universidade Federal. Seria o caso dessa vaga de professor permanente. No caso dos Estados Unidos ou do Canadá, é mais uma contratação mesmo, não tem um concurso assim. Então você faz um ou dois pós-docs, ou três pós-docs, se for o caso. Geralmente pós-doc demora de um ano e meio a 3 anos, então demora um pouquinho. Mas é o momento onde você vai desenvolver sua pesquisa. O pós-doc você não é mais um menino, agora você é um homem. Então você é um homem na pesquisa. Você consegue fazer uma pergunta interessante de pesquisa e também consegue resolver ela. Então você consegue propor lá em termos bem chulos, você consegue propor um teorema e demonstrar ele. E aí quando você faz isso, você escreve um paper e submete. A quantidade de papers que você acumula é a sua moeda de troca para disputar uma vaga numa universidade. Então, meu objetivo seria chegar aí, na vaga de professor permanente. Mas eu estou gostando muito do YouTube e eu acho que talvez tente alguns caminhos paralelos aí, mas nada muito certo, não. Eu ainda não sei muito bem o que fazer. Tipo, para mim, matemática ainda é a carreira e a vida, assim, no sentido de que eu não me vejo, por exemplo, trocando matemática para fazer vídeo para o YouTube apenas. Mas eu vejo o YouTube como sendo tipo a maior fonte de sustento e não a matemática em si, entendeu? Isso até me daria um pouco de liberdade em alguns aspectos, mas eu não sei como fazer isso ainda. Ainda estou tentando descobrir. Estou aqui nesse podcast para isso, na verdade, né? Eu vi lá Ah, que eu... você tá divulgando bastante livro lá no teu canal. Você tem um negócio de shopping na Amazon, né? Recomendando livro desde o começo até o avançado, tudo. Por que você não escreve, por exemplo, um livro de matemática? Bota lá tua fotona lá e fala assim, pô, eu fiz faculdade em tal lugar, que isso, que não sei o quê. Vai lá, mano, faz um livrinho, manda pra uma editora e mete bala, cara. É uma possibilidade, né? A galera do teu canal vai gostar, pô. Um livrinho, às vezes, de matemática básica ou matemática mais avançada, no bagulho de cálculo, pra galera que tá começando aí a faculdade de matemática. Dá pra fazer uma parada interessante. A gente tem o exemplo aí agora do Vitor Lins, né? Também seguiu um pouquinho da carreira acadêmica, né, pá? Não, acho que não seguiu pra essa questão de fazer mestrado, doutorado, mas criou lá o Ele, livrinho dele lá e agora tá conseguindo tirar um dinheirinho maneiro, né? Seguiu nessa carreira ainda, né, da matemática. No caso dele, acho que foi até da física. Não sei se ele mudou no meio do caminho. Mas é uma ele parada completou interessante. física. Já Ele pensou nisso? completou Fazer um física agora. livrinho, mano? Corre do PhD, o livro do Corre do PhD. Tem muito tema de matemática que existe lá fora, livro gringo, mas aqui no Brasil em si não tem, tipo, traduzido, ou um autor brasileiro fez algum tema sobre algum assunto. Tem muito, muito mesmo. Eu concordo que tem muita coisa, mas ao mesmo tempo, vocês devem saber disso. Quando você vai mudando de ambiente, você vai sempre se comparando com as pessoas que estão acima de você. Uhum. Então, o livro das pessoas que eu leio são pessoas que, sei lá, ganharam a medalha Fields ou proporam a maior descoberta daquela área de pesquisa. E aí eu falo, quem sou eu para escrever um livro de matemática? Tipo, olha os livros que eu tô lendo, entendeu? Então é muito uma questão de cabeça também, de saída, conseguir quebrar a barreira de tipo, não, se eu fizer, as pessoas vão ler, né? Mano, a galera. Cara, tem gente que é autor praticamente anônimo, que simplesmente, pô, tem umas ideias, pá, escreve, publica, e às vezes é um desses aí que estoura um livro, tá ligado? O que importa é o conteúdo, mano. Às vezes a gente fica tão focado no renome da pessoa, a pessoa tem um monte de medalha, um monte de faculdade, mas um livro, às vezes, de uma pessoa que não tem uma grade, pô, curricular, pô, excelente, consegue transmitir a ideia, alguma coisa muito melhor do que o livro muito mais graduado, né? Então, acredito que se você publicar um livro, pode ser que, sei lá, não vai ser o livro comparado com o cara lá brabo da matemática. Mas, pô, pra galera que te acompanha no canal, às vezes uma venda ou outra que cai ali na Amazon, a galera vai curtir, cara. E isso aí que importa. Você vai estar fazendo teu dinheirinho, vai estar escrevendo sobre algo que você gosta,
né, sobre a matemática, e vai te trazendo liberdade, né, que é o que você falou. Só não sei como é que vai A funcionar maior dúvida esse agora esquema aí é. de publicação aí da Itália, menor. A maior dúvida agora é qual editora escolher. A editora do Ghisoli ou a editora do Vitor Lins? Aí fica o pensamento agora. Os dois amigos Sim. aí tretando. Tem outra também, só que a outra é mais focada em militar, né? Não sei se você conhece a Azimuth, tem ela também, só que ela é militar, né? É, eu não É, não, entendo não muito dessa conheço, não. parada não, mano, pra ser sincero, tá ligado? Eu só sei que, tipo, se você precisar arrumar um lugar pra fazer o livro, seria bom se você conseguisse arrumar um lugar pra terceirizar, né? Pra essa questão de envio. Pra tu É. realmente focar nos teus E- estudos e deixar o envio pra alguém, mano. exatamente, tipo, é a lei do mínimo esforço. Todas as ideias Você, que passam na você... minha cabeça é tipo, quanto de trabalho que isso vai dar? Ah, vai dar muito trabalho, então deixa pra lá. Mas é assim que a gente faz as contas na vida, né? Tipo, porra, eu fui fazer uma conta um dia desse, tava abrindo as contas de um artigo de matemática pra um amigo meu. Porra, deu 8 páginas de conta, irmão. Tipo, de integral por partes e os cacetes. Eu fiquei, nossa, eu já passei de cálculo 1, não preciso mais fazer essas coisas. Aí você fica com preguiça no meio do caminho e procura uma maneira mais rápida de fazer aquilo. Aí você vai, pensa um pouquinho e, o matemático preguiçoso descobriu uma maneira mais rápida de fazer a mesma coisa. Então, matemática é 50% preguiça, 50% inteligência. Agora, como é que foi que fez você criar um canal no YouTube ali e começar a postar? O que bateu na tua cabeça pra começar a postar vídeo pro YouTube no estilo que você faz lá? Foi uma coalizão de coisas. Primeiro foi que eu tinha acabado de me demitir. Então, quando eu terminei o mestrado no Canadá, eu fui aceito para o doutorado no Canadá também, mas eu decidi não fazer. Eu queria procurar um emprego, eu queria trabalhar por um tempo, fazer uma grana. Aí eu trabalhei para uma agência financeira, eu fazia parte de modelagem matemática da agência, então basicamente ficava criando os modelos matemáticos lá para eles decidirem preços e investimentos. Era legal, né? E, inclusive, você tem um canal de investimento também, né? Tem, criei lá agora. E eu falo pra galera, mano, eu Precisar fiz de um uma vídeo sobre. fórmula. Eu fiz um vídeo recentemente sobre profissão, né? E eu falei lá que tem uma galera que ganha uma grana boa, que é justamente essas pessoas que seguem o ramo da matemática e o mercado financeiro contrata essas pessoas da área da matemática. Esse era meu trabalho. Empresa Eu de era esse cara. seguro, empresa de investimento, normalmente chama essa rapaziada pra fazer algumas coisas, mano. E ganha um dinheiro bom, cara. É um trabalho maneiro. E Ganha. pouca gente conhece. O meu chefe era matemático e o chefe do meu chefe também era matemático. Então, quando aparecia um matemático lá para ser contratado, era tipo, esquece todo mundo, contrata o matemático, porque as habilidades do matemático elas são muito transversais, assim, sabe? O cara consegue fazer muita coisa. Mas a pergunta era, sim, aí eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar, trabalhei por um tempo, mas eu fiquei de saco cheio, porque trabalhar é chato. Até eu trabalhava 8 horas. Na verdade, tinha dias que eu trabalhava 12 horas, porque quando chegava o começo do mês tinha muita coisa para fazer por causa de coisas burocráticas do governo. Então eu trabalhava muito, muito mesmo. Cansei da CLT, eu literalmente quitei. Aí eu entreguei minha carta, aí eu apliquei pro doutorado. Aí eu fui aceito no doutorado aqui na Itália. Entreguei minha carta de demissão e aí eu ia me demitir dali a 2 semanas. Aí eu tava assistindo na época um canal gringo que se chama The Math Sorcerer, não sei se você conhece. Não, não conheço. É basicamente um cara que parece um mago, um supremo senhor Kaiô, assim, gravando vídeos falando sobre matemática. E ao mesmo tempo tinha um outro canal gringo muito famoso chamado The Struggling Grad Student, que era basicamente o estudante de doutorado com problemas. E aí esse cara, esse segundo, ele fazia vídeos exatamente como eu faço, mostrando as mãos, mostrando as contas aqui e tal. E aí eu pensei, pô, se eu conhecesse o primeiro canal, o Math Sorcerer, na época que eu fazia graduação, minha graduação teria sido diferente. Porque ele dá uns conselhos, assim, muito, muito apropriados, sabe? É meio que quase que um coach Uhum. acadêmico, se isso existe. E aí eu acabei misturando os dois canais, e aí naquelas 2 semanas ali que eu te entrego minha carta de demissão, eu obviamente não ia fazer mais nada no trabalho, né? Tava lá só pra cumprir hora. E aí eu todo dia de manhã gravava um vídeo pro YouTube e à tarde postava. Aí eu fiz isso pelas 2 semanas, até um pouquinho mais, eu postei 20 vídeos e tive 5 views, eu acho.
Tipo, nos Normal. 20. Nos 20 vídeos eu tive 5 views. Então teve pelo menos uns 15 que não teve nada. Pelo princípio da Casa dos Pombos. E, e aí eu fui pro Brasil, passei um tempo lá com a família. E quando eu tava no Brasil, eu comecei a ver que o canal começou a crescer. Começou a ganhar uns inscritos. E aí no Brasil eu continuei gravando mais uns vídeos. E aí depois que começou, aí eu realmente continuei. Então foi meio que tipo. Foi uma junção de inspiração, de ver outros canais, de algo que eu queria ter visto em português que não tinha, e de estar desocupado. Tipo, não estava muito ligado no trabalho, estava só esperando o doutorado começar. Infelizmente, nenhuma das minhas histórias é bonita, né? Eu não fiz matemática porque eu era um gênio, eu não comecei o canal no YouTube porque eu queria mudar a ciência no Brasil, não. Tudo foi por ocasião. Caraca, cara, que doideira. Pra quem tá começando aí a seguir essa carreira acadêmica, tá querendo pegar um caminho parecido com o seu, você tem alguma dica pra rapaziada? Cara, se você tá no ensino médio, faça Olimpíadas de Matemática. Eu acho que não existe nenhuma dúvida de que, tipo, esse é o caminho. Porque se você faz Olimpíadas e você entra na graduação, quase que automaticamente você recebe a bolsa do PICME, que é o Programa de Iniciação Científica para Mestrado. E aí você consegue fazer a graduação e o mestrado juntos e receber a bolsa do mestrado enquanto tá na graduação. Que eu acho que no momento está 2.200. Então, porra, se fazer graduação ganhando 2.200 e ainda fazendo disciplina avançada do mestrado, meu irmão, você tá no caminho certo, entendeu? Então, o BMAP, Olimpíada Elon Lages Lima, se pá, conseguir fazer a Olimpíada do Cone Sul, ou para as meninas tem também a Olimpíada Feminina. Se você conseguir chegar no para fazer o OBM ou a classificatória da Olimpíada Internacional de Matemática, você tá muito bem na foto. E porque as Olimpíadas, elas abrem portas para uma instituição muito específica no Brasil, que é o INPA. E o INPA é a maior referência de pesquisa em matemática no Brasil. Então, se você quer seguir carreira acadêmica, quanto mais próximo você tiver do INPA, melhor. E a maneira que você se aproxima do INPA é fazendo a Olimpíada Brasileira de Matemática, porque é o INPA que constrói a Olimpíada. Eles que dominam tudo. Então, para mim, se você está no ensino médio, Olimpíada de Matemática. Se você está no ensino superior, faça programa de iniciação científica. Sem dúvida nenhuma, eu fiz 2 anos de iniciação científica. Para quem não sabe, é 2 anos onde você vai ter um ano, na verdade, onde você vai ter uma bolsa para você trabalhar junto com o professor e você vai ficar indo ali no escritório dele discutindo algum problema de matemática e tentar fazer algum progresso. Óbvio, você não vai resolver a conjectura de Goldbach nem redemonstrar o último teorema de Fermat. Afinal de contas, você é só um estudante de graduação. Mas você vai desenvolver alguma coisa legal ali. Talvez aprender uma coisa que você só aprenderia no doutorado. Eu fiz a Olimpíada Brasileira de Matemática Universitária, eu fiz ela 3 vezes, ou foi 2 vezes, eu acho. Mas eu nunca passei, eu sou muito ruim para Olimpíada. Desculpa, pessoal, eu não sou referência para vocês aqui. Mas na segunda vez que eu fiz, eu não passei para a segunda fase por um ponto. Então, eu considero isso quase uma vitória, é perto. Excelente. E sobre plano de vida, assim, qual que é o seu sonho pessoal que você tem hoje em dia? É sonho pessoal e profissional, se você puder falar pra gente. Pergunta difícil. Pô, nem eu tinha pensado nisso. Eu acho que no momento eu só queria. No momento, de objetivo profissional, eu só queria terminar de demonstrar a desgraça desse teorema, que eu tô trabalhando nele faz 1 ano e meio. Então eu e o meu orientador, a gente está trabalhando num problema. É um problema em aberto, ele não foi resolvido ainda. Ele foi resolvido em alguns casos, mas a gente está trabalhando no caso mais geral. E, pô, a gente já tentou de tudo, cara. Todos os tipos de técnicas de demonstração, de inspiração e outro paper e tal. Mas nada dá certo. Sabe o que é tu fazer, assim, tipo, 2, 3 meses pensando em como fazer aquilo? Aí tu tem uma ideia, aí tu vai, tu tenta e não dá certo, aí tu tenta de novo e não dá certo, aí tu vai tomar um banho, tu tem uma ideia no banheiro, aí tu vai, corre pelado pela casa pra escrever a ideia pra não esquecer, ou tu tá dormindo e tu acorda de madrugada pensando no teorema. Uma coisa assim absurda, isso tem consumido a minha juventude nesses últimos 1 ano e meio. Mas aparentemente as coisas estão começando a funcionar. Amanhã eu vou ter uma reunião com o meu orientador, mandei um e-mail para ele, ele está mais ou menos feliz com a demonstração que eu escrevi.
E quem sabe aí essa saga chegue ao fim. Então, no momento, meu único objetivo é terminar esse paper que a gente está trabalhando aí há tanto tempo. E pessoalmente, pô, eu tô muito feliz com o canal no YouTube. Te falar que o YouTube tem sido uma das minhas maiores alegrias desde que eu comecei o doutorado, porque eu não sabia que tinha tanta gente legal na internet. Tem sido muito legal conhecer as pessoas que têm interesse por matemática no Brasil e a comunidade que a gente formou no Discord, que obviamente todo mundo conhece o canal também. Essa parte foi muito legal. Mas, de maneira geral, terminar o doutorado no momento. E quem sabe fazer do canal no YouTube se tornar algo maior. Um pequeno devaneio que eu tenho de vez em quando eu queria que o Corre de PhD, o canal, né, financiasse uma bolsa de iniciação científica para a galera que está na universidade um dia. Que no momento todas elas são financiadas pelo governo federal, né? Mas eu tenho vontade de também ter meio que um programa científico do canal. Inspirado na minha linha de pesquisa, por exemplo. Ah, ótimo, mano. Ideia nobre essa daí. Eu tento também, eu tenho alguns pensamentos de fazer alguma coisa maior que com a comunidade, né? Que eu tenho uma obra de pregação aqui do Evangelho, eu queria transformar isso também numa obra de caridade, que era justamente voltada para essa questão dos estudos, né? Eu tentei fazer uma parceria com uma pessoa a respeito disso, que tem uma obra de caridade para a questão estudantil, mas a pessoa foi meio rude comigo, então acabou que eu vou ter que criar a minha própria, né? E queria ajudar as pessoas assim com questão de bolsa, né? E pagar a faculdade para pessoa às vezes, pagar a escola para pessoa que não tem condições, um curso, ajudar as pessoas que precisam fazer uma prova em outro lugar. Eu acho essa ideia muito interessante, mano. A comunidade estudantil está se ajudando. Eu queria perguntar agora para você, qual que foi a experiência mais marcante durante todo esse processo até o momento? Desde quando você começou a estudar, sei lá na sua primeira faculdade aqui no Brasil até agora você tá aí na Itália. Eu acho que, tipo, teve muitos altos e baixos. Te falar que a graduação, ela foi um alto, assim. Não tive muitos problemas durante a graduação. Inclusive, eu tava pensando em fazer um vídeo. Me disse se tu já viu esse título antes. Eu solei a graduação de matemática. Já viu esse título em algum lugar? Pô, Depois a gente estabelece essa collab aí. Porque na graduação em matemática, É, as notas que você recebe são conceitos, né? Excelente, bom, regular, insuficiente. Em todas as disciplinas que eu fiz, eu tirei excelente. Aí eu falei, pô, isso aqui dá um vídeo no estilo matemática em evidência. Eu não passei nenhuma prova militar, mas pelo menos tem alguma coisa para dizer que eu fiz certo, né? Alguma prova eu fiz certo na minha vida. E então, pô, eu esqueci a pergunta. qual que foi o momento mais marcante nessa jornada? O momento mais marcante. Então, a graduação foi um alto, então a graduação foi um momento que eu curti muito, eu gostava demais de estudar matemática naquela época. O mestrado foi um baixo, sinceramente, o mestrado foi a pior época da minha vida, assim. Embora o Canadá seja um país maravilhoso, mas que grande merda foi aquilo. Mas eu acho que o ponto mais alto da minha carreira de estudos foi quando eu provei o meu primeiro teorema que não tinha sido demonstrado ainda, sabe? Pela comunidade matemática. Que era um resultado do Alessio do Alessio Figali, que é um dos italianos que ganhou a medalha Fields. Para quem não sabe, a medalha Fields é como se fosse o prêmio Nobel da matemática. Ele tinha demonstrado esse resultado no caso em que você tem uma bola, assim, um conjuntinho fechadinho. E tinha um outro resultado que dizia que o mesmo era válido no espaço euclidiano inteiro, então tipo no R2 inteiro. Mas não tinha nenhum resultado que fizesse isso onde você tinha um R2 perfurado, então o espaço inteiro menos uma bola. E Começou a aí falar grego eu pra refiz rapaziada. É, porra, não é disso que vocês gostam, então? Pô, isso é muito maneiro, Então, né? e aí, esse teorema que tá no manuscrito que eu fiz em colaboração com outro matemático de Milão, a gente demonstra que o resultado do Figali continua válido mesmo em domínios perfurados. E, pô, foi muito legal. É um resultado de convergência. Eu acho que a galera que sabe mais ou menos o que é sequência e série, né? Então a gente mostrava que a convergência de uma determinada sequência era equivalente à convergência de outra sequência. Então uma sequência meio que controlava a outra, mesmo em domínios que são meio esquisitos, como um donut, por exemplo.
Cara, essa carreira Aquele foi o acadêmica é momento alto. uma doideira, cara. Eu acho muito top, eu acho muito elegante, mano, quando o cara fala, tipo, não, eu fiz faculdade na Itália, em tal lugar, em British Columbia, que não sei o quê, pô, tem um PhD, doutorado. Mano, isso é elegante, isso é sexy, cara. Que isso, mano, toda a Pô, honra aí para pra com você, isso. Tô vapo reto. casado. Cara, Isso. deixa eu ver aqui se tem mais algumas perguntas que eu Sim, separei, né, aqui pra pô, mas você. isso é. O que você tá fazendo muque aí, mano? Não, coçar aqui, pô. Não, tô falando, pô, isso é muito fenomenal, né? Tu pensa assim, pô, a matemática existe, tu pensa Arquimedes, desde o antigo, né? Tu pensa num cara que há muito, muito, muito tempo atrás não tinha nada, inventou, pô, integral. Só de pensar nisso, tu começa a viajar, porque é um bagulho muito absurdo, né? E de lá, de tanto tempo que já passou, tu pensa, pô, já descobriram tudo, pô. O que eles estão pesquisando? Como é que eles vão criar um bagulho novo? Só que, pô, tem muita, muita coisa em aberto, né? E muita gente não sabe disso e descobrir uma parada dessa é muito fantástico. É muito lindo, é muito lindo. Eu vou te dizer que eu acho que tem mais conjecturas em aberto do que tem conjecturas demonstradas. Eu acredito que existem mais problemas em aberto do que problemas resolvidos, por um princípio de combinatório, né? Quando você resolve um problema, automaticamente você abre outros três. Então você fala, pô, eu resolvi esse problema nessa e nessa e nessa condição. Mas e se eu dropar essa condição aqui? O que acontece? O problema ainda é válido? E se eu dropar essa outra e essa outra? Então, automaticamente, tu já abriu três outros problemas, onde tu vai ou determinar um contra-exemplo ou construir uma demonstração melhor. Então, todo resultado abre espaço para novas perguntas. Um exemplo clássico é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, a gente conhece a forma algébrica dele, né? Basicamente, o que ele diz é que no triângulo retângulo, se tu botar uns quadradinhos de mesmo lado em volta, eles têm todos a mesma área. E se fosse uma figura geométrica diferente, ou se teu espaço fosse curvo, ou essa propriedade é válida para outros polígonos convexos, então, tipo, automaticamente tu abre perguntas para as outras coisas, que nem sempre, muitas das vezes demora muito para você ter a resposta. Por exemplo, a resposta do que acontece com um triângulo retângulo em um espaço curvilíneo foi dada só com a geometria esférica e hiperbólica já no século XVIII, eu acho, então, tipo, demorou muito. Se você for comparar o Pitágoras com Pô, depois do século XVIII, pô. só milhares de anos aí. Ó, Moraes, estão pedindo pra tu perguntar sobre a prova do 38 do mundo, que você tava É, falando aqui, ia fazer não, todo pergunta. mundo leu aquela apresentação, né? E você colocou lá 38 do mundo numa faculdade específica, acredito eu. Aí o pessoal quer saber o que é isso. A universidade que eu estudei, no Canadá, ela é a 38ª melhor universidade do mundo. Então ela tá ali junto com Harvard, junto com Yale. E ela é a segunda melhor universidade do Canadá. E ela é o 20º melhor departamento de matemática do mundo. Então, no que diz respeito à matemática do ensino superior, o bagulho é bem louco. Perfeito, mano. Agora eu Então, vou o te fazer uma pessoal entendeu que. perguntinha. Eu quero saber de você se tem algum mito daí dessa carreira acadêmica, né, que você acha que precisa ser falado aí pra massa, que não tá no meio. Eu vou dizer mesmo, matemática não é fácil não, irmão. Se tu acha que matemática é fácil, é porque tu tá resolvendo só questão que tu já sabe a resposta. Porque, irmão, na minha experiência, quanto mais eu estudo, mais eu olho pra essa desgraça e fico, não é possível que o ser humano concebeu essa ideia na cabeça dele em uma tarde de terça-feira. Então, tipo, se você está se preparando para uma prova de vestibular ou de concurso militar e você tá falando, pô, isso aqui tá fácil, é porque tu tá te enganando, tu tá só massageando teu ego. Eu costumava dizer isso quando eu tava na graduação. Ah, pô, a matemática é fácil, isso aqui é simples, só faz isso, isso e isso, integra por partes e acabou. Irmão, nunca estive tão errado. Então, eu acho que. E outras coisas, carreira acadêmica nada é rápido. A gente fala, demonstrei um teorema que não tinha sido demonstrado ainda, mas isso foi trabalho de um ano. Quem é que fica um ano tentando resolver a mesma questão, irmão? Só um idiota. Foi o meu caso, né? Então, eu tô há um ano e meio tentando resolver outra questão. Então, enquanto vocês estão aí acostumados a resolver, sei lá, 30 questões em 1 hora e meia, eu resolvo uma em 1 ano e meio. Então, é uma coisa muito mais laboriosa, por vários motivos. Um é porque é complicado, o outro é porque você,
raramente vai tirar uma ideia da cartola para resolver aquilo ali. Muitas das vezes você tem que se apoiar naquilo que já foi feito por outras pessoas, adaptar as ideias deles e de vez em quando você tira talvez dessa maneira funcione. Mas na maioria das vezes você, como diria Newton, se apoiando no ombro dos gigantes. Ó, perguntaram ali no chat. O corre do PhD, ele corre mesmo ou ele é sedentário? Do sedentário pra cacete. Mas pra explicar o nome corre de PhD, tem nada a ver com correr, não. Tem a ver com aquela gíria paulista, né? Que você faz o corre do dia a dia, tipo, as coisas que você tem que resolver. Então o canal é eu contando os corres que eu tenho que fazer pelo PhD. E é de PhD, não é? Ninguém acerta o nome, não é corre PhD, é corre de PhD. Cara, tá acabando aqui as perguntas. Uma pergunta que acho que é interessante. Eu ia perguntar como é que é a primeira rotina de um acadêmico, mas acho que seria interessante perguntar como é que tá a sua rotina atual, porque você ainda tá na academia e você ainda tá agora publicando também, tem o seu relacionamento que a princípio também né, tá contigo aí, morando contigo. Como é que é toda essa rotina aí de segunda a domingo? O único dia que é diferente é sábado. É o único dia que eu tiro pra descansar. Que é o dia geralmente que eu gravo vídeos pro YouTube. Mas de domingo a sexta é a mesma coisa, que é acordar ali por volta antes das 6:30. Aí eu tomo um banho, escovo o dente, troco de roupa, vou caminhar com o cachorro, chego em casa, tomo um café e aí começo a estudar. E aí eu estudo às vezes eu começo 8:30, às vezes eu começo 9, depende muito. Mas aí eu estudo no máximo por 6 horas por dia. Então eu vou das 9 até as 3 da tarde. E aí, às 3 da tarde, eu saio da universidade e vou pra casa. Aí chego em casa, eu preparo o jantar pra minha esposa, que ela trabalha fora, e quando a gente chega, a gente passa a noite juntos assistindo filme ou jogando Stardew Valley. Eu tô jogando GTA agora, mas depois a gente volta pra jogar Stardew Valley. Mas, mas eu tenho essa parada comigo que é eu não estudo mais de 6 horas por dia. Porque se eu não fiz progresso em 6 horas, não é em 7 que eu vou fazer. Então eu não acredito que mais horas vão me ajudar a resolver um problema que eu não estou conseguindo resolver há 1 ano e meio. Então, 6 horas é o limite máximo. E o outro é que eu percebi que o meu corpo aguenta no máximo 6 horas. Para não dizer que não teve dias que eu não fiz diferente. Teve dias que eu passei 12 horas estudando. Às vezes eu fiquei de 9 horas da manhã até meia-noite estudando, porque eu tava com uma ideia que tava dando certo, entendeu? Aí só vai saindo página atrás de página de conta e digita e manda e-mail para não sei quem para verificar. Então, já teve dias que foram mais, mas no dia médio é 6 horas. O que não é muito, não, sinceramente. Eu acho que comparado com a galera que se prepara para concurso, para vestibular, para militar, eu acho que é bem pouco, na verdade. Mas é o que eu aguento, né? Fechou. Rapaziada que tá aí no chat, eu ia pedir pra vocês fazer perguntas sérias, tá? Pro nosso corre aqui. E daqui a pouco eu vou olhar as perguntas de vocês, as que eu achar interessante, eu vou estar dando uma olhada aqui, vou guardar. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui pro corre, que seria a seguinte: se você fosse dar um bizu aí de estudo máximo, que você acha assim o mais interessante pra galera que tá estudando, tá querendo progredir nos estudos, o que que mais te fez progredir nos estudos, né? Na sua eficácia, na resolução de questões, tudo. Eu sei que não se compara, né, ó, você tentar resolver uma questão acadêmica de uma questão pô, de concurso ou vestibular. Mas eu sei que você já fez muita questão, já fez muita revisão, então você tem alguma base, né, para falar sobre o que, que mais te fez progredir nos estudos. Uma vez eu assisti um canal que falou de uma parada de um tal de ciclo de estudos, eu achei aquilo brilhante. Uh, tem muita gente que fala. Mas pra mim uma coisa assim que eu acho que às vezes passa despercebido pelas pessoas sabe qual é uma das grandes qualidades de um profissional da matemática, ou seja, um cara que não tá ali só pra resolver questão e passar numa prova, tipo um cara que fez doutorado, é que ele consegue construir a teoria pra você do zero. Se você me der uma caneta, um pedaço de papel, ou um quadro e um pincel, eu consigo passar 2, 3 horas falando é assunto da graduação que você pedir. Então, sei lá,
sequências, análise real, teoria dos grupos. Eu consigo ir da definição, primeira proposição, teorema, demonstra, exemplo, próxima proposição, próxima definição, e eu consigo construir todo aquele encadeamento lógico. Então eu acredito que se você está se preparando para uma prova, ou para se tornar um pesquisador, ou qualquer coisa assim, ou simplesmente para a vida, qualquer coisa que você esteja estudando, aquilo tem que estar na tua mente em um nível tão natural, tão profundo, que tem que ser quase que uma coisa que você fala sem esforço nenhum, entendeu? Então, essa parada de ficar decorando, ou decorar fórmula, ou simplesmente não decorar fórmula e achar que toda fórmula precisa ser demonstrada, não acho que nenhum dos dois caminhos é muito certo, não. Eu acho que o que você precisa fazer, você precisa entender tão profundamente um assunto que é quase que óbvio para você qual é a próxima pergunta que tem que ser feita. Então, se por exemplo você, sei lá, define sequência. Uma sequência de números é isso aqui. A próxima pergunta óbvia que você tem que fazer é quais são os tipos de sequência? Ah, tem aquelas que convergem, tem aquelas que divergem. Ah, então tem sequência que converge. O que a gente precisa garantir para uma sequência convergir? Então, todas essas perguntas vão sendo automaticamente feitas na minha cabeça, e com essas perguntas eu consigo desenvolver toda a teoria. Então, se você consegue desenvolver a teoria sobre qualquer assunto que você está estudando, eu acredito que, para mim, essa é uma das maiores habilidades que você pode desenvolver, e eu garanto para você, você nunca vai esquecer isso, mesmo que você vai fazer uma coisa completamente diferente na sua vida. Eu acho que isso é mais poderoso do que flashcards, eu acho que isso é mais poderoso do que estudar por 13 horas. É você ter aquele conteúdo tão natural para você que ele é quase que intuitivo. Perfeito, mano. Mano, agora. Ô, vocês param de ficar mandando textão gigantesco, tá? Ficar enchendo o site com esses textos gigantescos. Isso é roubar, mano. Não. Tem gente que tá na honestidade mandando os bagulho, vocês estão mandando bagulho desse tamanho. Beleza? Não, tem uma boa, tem uma boa. Fala aí, Moraes. Pô, Logo, tu tem que começar a pedir pro pessoal mandar pergunta no Pix aí e diminuir, pô. É, ó. Aí, Vou mandar. Mas tem que ser em dólares, rapaziada. É. Concorda? Tem que Olha ser em aí. dólares. não, o RC fez uma pergunta que, tipo assim, se tu voltasse tudo, perdeu tudo, né? Voltou lá no passado. Deus O da que que guerra. você... o que você faria diferente? Se faria, né? Se eu voltasse até o ensino médio, eu teria feito Olimpíadas de matemática. Se eu voltasse até a graduação, eu teria resolvido mais questões. Minha vibe na graduação era muito entender a teoria e entender as definições e, como eu te falei, né, tipo, entender o porquê das coisas, mas eu não era muito ligado em resolver questão, não. E hoje em dia eu sinto falta disso, eu sinto que minha habilidade técnica, muitas vezes, é meio fraca, justamente porque eu não acreditava que resolver todas as questões do Guidoriz era importante. Hoje em dia, talvez, eu acho que isso eu teria feito diferente. Eu teria respondido mais questões. Mas eu acho que esse conselho não serve para esse servidor. Porque eu acho que se tem uma coisa que vocês fazem, é resolver questão. Agora uma pergunta minha. Que merda é essa que tu tá segurando, cara? Isso aqui é um apoio. Um apoio pro iPad. Cadê? Deixa eu subir aqui. Galera, quando for fazer pergunta, me marca pra poder ficar destacado aqui pra mim. Pô, Tá Logan, ligado? posso Oi? fazer uma pergunta para você? Pode. Se eu souber responder, eu respondo. Você fez graduação em matemática também, não foi? Eu fiquei só um tempinho lá no IF e larguei, mano, pra focar na internet. Ah, isso aqui. Eu Então tu fiquei já com tinha um medo. canal no YouTube. É, já tinha. Eu fiz mais por obrigação da minha mãe, né? Porque eu nunca tive a ideia de fazer matemática e nem seguir a carreira de faculdade e tudo. Eu tava estudando pra concurso militar, mas aí, pô, eu saí, minha mãe me obrigou também a fazer o Enem lá, eu fiz, aí passei lá. Aí minha mãe falou: vai lá, faz essa merda, você tem que fazer. Aí eu fui fazendo, falei, pô, mano. Chegou ali no segundo período mesmo, eu falei, cara, isso aqui não é o que eu quero pra minha vida, mano. Eu falei, mãe, eu vou largar a faculdade. Aí ela falou. Vai largar merda nenhuma, que não sei o que não sei o que lá, pá. Me deu um esporro lá sobre largar a faculdade. Eu falei, pô, cara, eu sou burro velho, mano. Tô aqui, pô, com barba na cara já, tô me sustentando. Eu falei, mãe, olha só o seguinte. Se tu não quer que eu faça faculdade, eu vou fazer o seguinte, vou sair de casa e vou viver minha vida sozinho e vou sair dessa merda dessa faculdade. Ela, não, tá suave, pode sair, não precisa sair de casa, não. Pô, tu ameaçou tua mãe, mano. Que isso? Ué, mano, pô, caraca, eu não pesado. quero fazer, pô. Enfim. Mano, para de mandar esses Mas bagulho e aí? grande, cara.
Pô, dá motivo Valeu, no se réu aí. Fiquei valeu. bolado com esse Rafael aí também. Papo reto. Ó, Musashi, corre, quando você estava na faculdade e estudando para provas, você enfrentava uma pergunta que não sabia resolver. Quanto tempo você tentava ela antes de procurar uma solução ou explicação? Eu acho que eu nunca procurei solução de questão. Se eu não conseguia resolver, eu não conseguia resolver. Era isso. Deixava marcada lá, eu voltava um ano depois. Isso aconteceu muitas vezes. Às vezes eu tinha, por exemplo, eu fui monitor de cálculo, né? Então teve muitas questões de cálculo que eu não consegui resolver quando eu fiz a disciplina de cálculo. Aí quando eu fui monitor de cálculo, um ano depois, um semestre depois, eu resolvi muitas das questões que eu não tinha conseguido resolver quando eu estava fazendo disciplina. Muito por questão de maturidade. E eu percebo isso hoje em dia. Problemas que eu achava muito difícil há 3 anos atrás, hoje em dia são de boa. Não tem muita dificuldade. Então eu só vou atrás da solução de um problema se eu não tenho escolha. Se eu tipo, preciso da solução desse problema para avançar no problema da minha pesquisa, que é muito mais importante. Aí tá bom, aí eu vou, né? Então, tem que fazer concessão. Mas se é simplesmente por esporte, e se eu não souber a resposta agora não vai afetar em nada a minha vida, eu não vou atrás da resposta. Eu acho que descobrir a resposta é a parada legal da coisa, pô. Se você vai atrás da resposta, se você vê como resolve o problema, meio que você cortou todo o propósito da questão, entendeu? Eu não sei. Eu sei que pra galera que faz concurso militar é muito importante saber como resolver uma questão, porque você precisa descobrir a técnica, né? A estratégia, para você poder aplicar em outros problemas. Então eu entendo que isso não se aplica muito a vocês, mas se você tem a oportunidade de simplesmente tentar depois, pô, essa questão é difícil, eu sei como resolver, só não sei como resolver agora, mas deixa pra depois. Eu acho que eu nunca fui muito de procurar resposta, não. Ok, mano, RC Goiabisco fez uma pergunta muito boa. Essa aqui ele deve ter tirado do GPT, filho, não é possível. Se pudesse ensinar só um conceito matemático para o mundo inteiro, qual seria e por quê? Medida, porra, sem dúvida nenhuma. Medida é uma das paradas mais simples e mais geniais que o matemático já inventou. O papo é o seguinte: todo mundo sabe calcular a área, né? A área de um retângulo, base vezes altura. Acho que isso não é surpresa para ninguém nesse servidor, né? Então imagina aqui um retângulo, pá, base vezes altura, essa é a área do retângulo. Agora corta ele no meio, como se você tirasse uma reta bem no meio dele. Pá. A área muda? Não, você só tirou um objeto unidimensional ali. Então a área é a mesma, mesmo você tendo retirado um pedacinho. Agora, será que eu posso tirar outro pedacinho? Você pode dividir os dois retângulos que sobraram na metade, e aí você retirou agora 3 segmentos de reta e a área ainda é a mesma. Então você tirou 3 coisas e a área não mudou. Será que dá para fazer isso mais vezes? A resposta é sim. Você pode retirar finitos segmentos de reta de um retângulo e você não muda a área. Então a área é um conceito meio estranho. Será que eu posso tirar infinitos segmentos de reta e não mudar a área? A resposta é sim. Você pode tirar infinitos segmentos de reta desde que você consiga contá-los e você não muda a área do retângulo. Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina a seguinte figura geométrica: um triângulo retângulo, porra, de um retângulo no plano cartesiano com um dos vértices dele está no 0, 0. Aí você tira um segmento de reta de cada número 1 sobre n. Então você tira um segmento de reta que está bem em cima do meio, outro em cima do 1/3, outro em cima do 1/4, outro em cima do 1/5, e procede dessa maneira para todos os números naturais, até 1 sobre 1 milhão. Mesmo depois de tirar todos esses segmentos de reta, você não altera a área do retângulo. Então a área é realmente uma parada estranha. Será que dá para tirar mais do que isso? A resposta é sim. Você pode tirar infinitos segmentos de retas e não contáveis, ou seja, você nem consegue contar quantos são, tem mais segmentos de reta do que os números naturais, e você ainda não muda a área do retângulo. Esses segmentos de reta você pode indexar eles com um conjunto muito especial criado por um matemático muito famoso chamado Cantor. Se chama conjunto de Cantor. É um conjunto de infinitos pontos, mais pontos do que o conjunto dos números naturais, e mesmo assim eles têm medida zero. Então, se você retira um conjunto de Cantor de dentro de um retângulo,
que é coisa pra cacete, você não altera a área do retângulo. Então, área pra mim é um conceito brilhante. E a gente aprende isso no ensino médio e a gente não aprende a apreciar o quanto que a área é um negócio que não faz sentido nenhum. Olha, Nossa. gente, que bonitinho. Ele falando com Caraca. tanta empolgação do que ele gosta. Vou gravar um vídeo, vou gravar um vídeo, Mano, vou gravar um vídeo quando no ele canal começou a falar falar assim, sobre isso. medidas, mano, eu pensei que ele ia falar um papo filosófico, tá ligado? Ele entrou totalmente na matemática mesmo. É a minha filosofia, pô. É nisso que eu penso todo dia. Eu pensei que seria sem graça e tal. Pô, medida, né? Pô, que isso. Mas, pô, fenomenal. Então, medida é justamente a extensão do conceito de área. Medida é um objeto matemático que te permite calcular a área de qualquer conjunto. Então, por exemplo, a área do conjunto dos números naturais é zero. A área do conjunto dos números racionais também é zero. A área do conjunto dos números reais, a área de um conjunto numérico é uma coisa que não faz nem sentido a gente perguntar, né? Mas quando você define o conceito de medida, você começa a calcular a área de coisas que antes você não conseguia. Pô, tão perguntando, caraca, como é que ele faz pra estudar quando ele tá com motivação? Meu parceiro, a vida dele é estudar, ele não tem outra opção, cara. O cara é acadêmico, ele só estuda. O trabalho dele é estudar. Às vezes eu desisto. Meu trabalho é estudar, e essa é a parte boa da coisa. Mas às vezes eu tô cansado, às vezes o meu cérebro não tá funcionando muito bem, e sabe o que que eu faço? Rapaz, eu descobri que na Netflix tu pode baixar uns jogos, e eu descobri que tem Nunca GTA joguei. San Andreas. Rapaz, eu pego o iPad, eu baixei Netflix no iPad, aí eu pego o controle do PS5, conecto no iPad e eu passo a tarde inteira jogando GTA San Andreas. Meu irmão, Do Netflix. quem quer saber de. Quem quer saber de teoria da medida quando você tá jogando GTA San Andreas? Vou virar acadêmico. Escolhi errado, pô. Fechou, mano. Corre! Mensagem pra galera do seu canal, primeiramente, que eu queria que você desse, que talvez esteja aqui assistindo, alguns da plateia. E daqui a pouco esse podcast vai sair no YouTube, provavelmente, lá no canal que a gente tá criando, né, pra isso. Aí a gente vai editar, deixar tudo bonitinho, lá a stream. Mensagem pra galera que te acompanha, cara. O que que você queria dar pra pessoa? Se você me acompanha no canal, muito obrigado. Saiba que o YouTube é uma das maiores alegrias que eu tive, às vezes até maior do que o doutorado. É muito bom fazer parte dessa comunidade, conhecer todos vocês. Obrigado pelo apoio até aqui. E eu sei que com certeza 95% dos inscritos do meu canal são inscritos no canal do Logan também. Então, pô, muito obrigado pelo apoio e obrigado por essa comunidade maravilhosa de vocês que já estavam aqui no YouTube muito antes de mim ter me acolhido e me recebido. Realmente fico muito feliz com isso. Mesmo que a gente seja de universos tão diferentes como é concurso militar e doutorado, no final das contas, estamos todos nós unidos pelo mesmo amor à matemática. Amém. Caraca. Mano, deixa eu te falar um negócio. Você tá falando aí que, pô, maneiro pra caraca a comunidade do YouTube. Eu tenho uma experiência um pouco diferente de você, porque às vezes eu encontro as pessoas presencialmente. Quando você encontrar as pessoas, algumas pessoas que te acompanham na internet presencialmente, é uma vibe ainda indescritível, cara. Toda vez que eu vou fazer um porta de prova, cara, lá com estratégia, rapaziada, pô, chega em mim, algumas pessoas chegam e falam, caraca, mano, comecei a estudar por causa de você, caraca, eu tô aqui hoje porque ano passado eu comecei a te acompanhar e decidi estudar. É muito legal ver que a galera te acompanha, ver que a galera curte o seu trabalho, ver como é que você mudou a vida da pessoa de alguma forma, como é que você apoiou, mesmo sem saber, a pessoa em momentos difíceis, às vezes, né? Às vezes você é uma pessoa que a pessoa gosta de escutar, que a pessoa se sente bem, né, cara, de se escutar. Então, é muito legal essa questão mesmo do YouTube. É óbvio que tem, às vezes, umas pessoas malucas que comentam algumas besteiras, mas a gente releva. O importante é a gente ver que a maioria das pessoas estão do nosso lado e gostam do nosso conteúdo, né? Críticos sempre vai ter. E, cara, eu espero que você possa vivenciar em algum momento, em algum evento, às vezes que role aqui no Brasil, porque é bem provável que você vai encontrar pessoas a mais aqui no Brasil, né? Que você consiga ter esse contato humano com quem te acompanha, que você vai ver que é uma vibe indescritível. E pra galera aí que tá vendo aqui no Discord, cara, o que você tem de mensagem pra eles? Entre no meu Discord. Qual que é? Fala aí. Tô brincando. É. Não, pô. Manda no O- chat, o- velho.
Não, Ma- pô. O Discord. Eu vou abrir de novo, a gente vai ter um evento logo, logo. Eu tô organizando um evento Corre de Xadrez. Então, se você gosta de jogar xadrez, a gente vai. Aí eu vou abrir. No momento o Discord está fechado só para os membros do canal, mas quando esse evento começar eu abro para todo mundo e com certeza eu vou convidar. Vamos fazer o time, né? O time de xadrez do servidor do Logan. E aí a gente bota ele para competir contra o time de xadrez do servidor Corre de PHD. Pô, Fechou, vai ser mano. uma boa briga Eu essa acho aí. maneiro, Maneiro, cara. Eu acho maneiro. maneiro o xadrez. Já joguei por muito tempo já. Xadrez, assim como meu primo jogava campeonato e tudo. Eu era cobaia dele. Aprendi muita coisa. Eu tava querendo aqui fazer aqui no servidor, né? Tipo, dias fixos de xadrez. Eu queria não só. O servidor aqui, né? Ele tá mudando totalmente o propósito dele. Antigamente era só o servidor do canal Matemática e Evidência. A galera entra aqui, aí tem um chat ali, a galera fica postando merda, tudo. Hoje em dia tá totalmente diferente, né? A gente tá mudando aos poucos. E a ideia aqui é realmente fazer uma comunidade que a galera vem aqui pra estudar, tenha aulas, a gente converse com pessoas como você. E a gente, por exemplo, cara, também fazer momentos de lazer aqui, mano. Toda terça e quinta, aula de xadrez, mano. Campeonato de xadrez, toda terça e quinta, 7 horas. Quem quiser participar, tá aí, mano. Caraca, isso é muito maneiro, velho. Ele tá Eu, querendo criar servidor do eu Minecraft tenho. também. Pô, que isso. Bora fazer um servidor no GTA Online, pô. Ai, isso é maneiro também, mano. Ah, eu tenho o contato do Cricor, bora botar o Cricor também nesse servidor. E, mano, se quiser uma parada que eu tô com muita vontade de fazer, talvez dê pra gente fazer juntos, é o Integration B. Já assistiu no YouTube? Não, nunca vi. Não. Integration B é o seguinte, é competição de integral. É dois alunos de graduação com o olhinho puxado, cara de asiático, quem resolve a integral mais rápido. É isso. É simplesmente isso. É O nego vai maravilhoso. assistir e não vai Procura entender depois no nada, YouTube, cara. Integration B. Mas é E vamos maneiro. fazer um Integration B aí, competição dos dois servidores. Pô, vai ser maravilhoso. Tem aula que eu não entendo nada, pô, mas é muito bom assistir, é muito maneiro. O cara fazendo, pô, é muito maneiro. Tu não entende nada, mas tu vê. E muita gente faz isso. Só de tu ver aquelas É metade da minha minhoquinhas vida. lá, você já fica como? Caraca, que delícia é a matemática, mesmo não entendendo nada. Corre, muito Pô, Minhoquinha obrigado aí ralada. pela sua presença ilustre, cara. A galera aí te acompanha bastante, é um dos canais aí que a galera que me acompanha, né, acompanha também. Parabéns aí pelo seu trabalho, mano. Que o seu canal continue crescendo, continue incentivando as pessoas a seguir esse caminho dos estudos, assim como eu tô lá incentivando também. E, cara, qualquer coisa que você quiser fazer de parceria aí, só chamar aí, me marcar. Depois, se você quiser, pega meu número e a gente conversa sobre alguma coisa. Se você quiser tipo, fazer alguma pergunta também, né, falar sobre YouTube, tamo junto, cara. Foi um prazer enorme aqui conhecer você, conversar com você. E perdoa aí esses malucos do chat aí. Acredito também que, de certa forma, é um diferencial, tá ligado? Quem tiver assistindo no YouTube depois provavelmente vai rachar o bico várias vezes só olhando pro chat, tá ligado? os 10 Ah, minutos. o chat tá sendo gravado também? Pô, que maravilha. Eu Tá, vou vai Tá. aparecer, reassistir vai só pra aparecer. ter as perguntas. Pô, uma Muito coisa que eu massa. queria Valeu, perguntar. pessoal. Ah, Pode falar. eu ia perguntar, o pessoal também falou, por que não o ímpar? Pô, eu nunca consegui. Se eu tivesse conseguido, provavelmente eu não teria saído do Brasil. Não, mas é Caraca, que doideira. porque eu morei. Eu, eu moro. Nasci no Pará. E o IMPA é no Rio de Janeiro, obviamente. Então é longe pra cacete. Então, pra mim, acredite ou não, era mais fácil ir pro Canadá do que ir pro IMPA, porque a universidade no Canadá ela tinha mais suporte financeiro. Então eu sabia que assim que eu chegasse lá eu ia ter um bom salário e tal. Enquanto que no Rio de Janeiro a parada é um pouco mais complicada. Então eu acabei nunca aplicando pro IMPA, mas eu fiz os cursos de verão deles, alguns, mas foi muito mais por falta de oportunidade mesmo. Mas eu já conheci uma galera que estudou no IMPA e realmente os caras são muito fora de série, assim, sabe? Mas é uma oportunidade que passou. Acho que hoje em dia não tem mais nada no IMPA que seja interessante para mim no que diz respeito ao meu trabalho, porque a minha linha de pesquisa não existe no IMPA, ela existe mais, na verdade, pouco no Brasil até, ela existe mais fora do Brasil, que é mais aqui na Europa. Então, não teria motivo para ir para o IMPA hoje em dia. Mas tinha um maluco perguntando aí no chat qual universidade eu faria no Brasil. USP Chique Chique ou Bahia, a provavelmente. Chique Chique Bahia, com certeza. E Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. É, O eu Belfort faria Roxo também é a casca. UFSC.
O FSC tem um programa de matemática bem Estácio interessante. de Sá. Eu daria uma chance. Exatamente, meu parceiro. Ah, Tá é. melhor, pô. Mas tu não tem Anhanguera. ideia de voltar pro Brasil? Não tem Não. ideia de voltar pro Brasil? Se eu voltei é porque deu errado. Mas se der certo, eu continuo fora do Brasil. É porque Mano, ele não morava no faz Pará, mais. meu parceiro. O cara tá na Itália, tá ligado? Vai querer voltar pro Brasil. Não sei, mano. Apego emocional. Caraca, o cara Não, morava no apego Pará, emocional. meu. Pô, Apego ele não emocional come a castanha há açaí, quanto pô. tempo? Não faz muito tempo não, eu comi um dia desses. Dá boa, hein? E não, mas assim, amo muito Pará, acho muito difícil. Se eu voltasse a morar no Brasil, muito dificilmente eu moraria num lugar que não fosse o Pará, porque eu realmente gosto muito do Pará. Mas é que é questão de oportunidade. Poxa, para a carreira que a gente segue, fazendo matemática como carreira, se você não está fazendo concurso público no Brasil, não tem muito para você fazer, não. Por exemplo, o emprego que eu consegui no Canadá, de trabalhar numa agência financeira, onde é que eu ia conseguir isso no Brasil? Eu ia competir Primo com os rico. Faria Lima lá, que... eu ia ter que pedir pro Primo Rico me contratar, pelo amor de Deus. Tenha paciência, né? Então, não dá, não. Pra carreira que eu escolhi, o futuro não tá no Brasil. Não para dizer que eu odeio ou que eu não voltaria em hipótese alguma, mas se eu voltei é porque não deu certo. Esqueceu. Mas vai passear, vai vir Fechou. aqui no Rio. Se vier pro Rio, você avisa, em mano. abril. Pra gente pô, marcar um restaurante de casal, pô. Tá ligado? Eu levo a Mel Maia. Pô, que isso. Eu fui em Minas, eu conheci o Ghisoli. Eu Guizoli. tava em abril. Eu procurei um motivo pra ir pro Rio de Janeiro, mas o motivo não se apresentou a mim. Talvez se a gente tivesse trocado ideia naquela época, talvez eu Porque tivesse o Rio de dado Janeiro não um tem pulo nada de mais bom jovem. mesmo, não, cara. Não tem nada de bom mesmo, não. Mas foi bom. Lá em BH é bom também. Fui lá ver o Guizoli recentemente. O Tem o Guizolinho tá IMPA, chamando pô. geral, pô. Guizolinho tá fazendo os esquemas, tá juntando todas as pontes. Guizolinho é esperto. Ah, Ghisoli não Visionário. BH queima é nós, pontes. tamo junto. Pra galera aí de BH, mano. E é isso aí, cara. Muito obrigado, Igor, aí, pela presença, pela disponibilidade. Pô, que hora que é aí agora? 10h15 da Que noite. isso? Tem que dormir, meu parceiro. Que isso? Vai dormir, cara. Valeu, Tem que mano. dormir que amanhã tem que acordar às 6 horas, passear com o cachorro, fazer matemática das 9 às 3. Então. Cara, Valeu, sucesso aí pessoal. no YouTube, sucesso no seu trabalho, na sua carreira acadêmica, sucesso no seu casamento, que Deus te abençoe em todos os seus projetos, tá bom? Um grande abraço e um beijo, cara. Valeu, Foi um meu prazer amigo. enorme. Valeu, cara. Pra Você vocês é Tamo também, junto, inspiração cara. pra rapaziada. muita gente aí. Muita gente. Que Valeu, isso. tropa. Fica com Deus. Valeu.